Planejamento de Macaé para os próximos anos entrou em debate na Câmara Municipal. Então, eu tenho certeza que a gente vai deixar a cidade muito melhor do que ele entrou e do que esses mandatários aqui entraram. Porém, vereador Vicente, existem muitos problemas, né? A gente ainda tem 7 favelas, assentamentos precários para a gente urbanizar, né? A gente tem que pensar no porvir, que é o que o secretário nosso está pensando. O que vai ser de Macaé daqui a 25 anos, quando a gente não tiver mais posse para fazer prospecção? Veja os destaques do Legislativo macaense nesta semana. Eu fico muito feliz de receber jovens aqui, Alan, porque para a gente fazer uma cidadania, para a gente fazer a participação, na verdade, mais efetiva dentro da cidade, a gente precisa pensar na educação e a colaboração dos jovens que são o futuro da nossa Macaé. Jungle Fight estreia em Macaé e destaca o município no cenário nacional do MMA. A gente abre o jornal falando do incêndio que atingiu o almoxarifado da Secretaria de Saúde de Rio das Ostras, na terça-feira, 30 de junho. Apesar da destruição da estrutura e da perda de medicamentos, insumos e equipamentos, ninguém ficou ferido. Em nota, a Prefeitura informou que ativou o plano de contingência da Secretaria de Saúde para manter o atendimento à população e também garantir o abastecimento das unidades de urgência e emergência. As causas do incêndio ainda são investigadas pelos órgãos competentes. Mudando de assunto, estamos em julho, mês em que Macaé comemora mais um aniversário. E um dos eventos mais aguardados da programação já tem data marcada. A Expo Macaé será realizada de 24 a 29 de julho no Parque de Exposições, reunindo shows nacionais, rodeio, exposição de animais e atrações voltadas ao agronegócio. A Expo Macaé é uma das maiores festas do interior do estado e, no ano passado, reuniu cerca de 300 mil visitantes e movimentou aproximadamente 24 milhões de reais na economia. Para este ano, a programação mantém a tradição e aposta na mistura entre entretenimento e agronegócio. A festa terá rodeio, exposição de animais, espaços voltados ao produtor rural e shows nacionais. A abertura fica por conta de Zezé de Camargo no dia 24 de julho. Também estão confirmados Sorriso Maroto, Filho do Piseiro, Kemily Santos, Panda e Tiaguinho, que se apresenta no aniversário de 213 anos de Macaé. A Expo Macaé será realizada entre os dias 24 e 29 de julho no Parque de Exposições. Novas oportunidades para quem procura emprego. Macaé tem mais de 1.200 vagas abertas nesta semana em diversas áreas de atuação. Confira alguns dos cargos disponíveis. Tem vagas para operador de caixa, mecatrônica, carpinteiro, repositor, cozinheiro marítimo, auxiliar de cozinha, técnico em segurança, vendedor, padeiro e camareira. Há vagas para pessoas com deficiência, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, motorista de caminhão, porteiro e marinheiro de convés. Os interessados devem procurar a Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda, localizada na Avenida Nossa Senhora da Glória, número 1181, no bairro Praia Campista. Para mais informações, ligar para o número 2227636344. Começa agora o Destaques do Legislativo. A gente acompanha as discussões que podem impactar a população de Macaé e os principais assuntos que movimentaram a Câmara. Confira agora.
A Câmara Municipal de Macaé recebeu os alunos das escolas estaduais do município, acompanhados pela Comissão de Cidadania. Durante a visita, os estudantes puderam conhecer de perto o funcionamento da Casa Legislativa e observar a dinâmica de trabalho dos vereadores. Eu fico muito feliz de receber jovens aqui, Alan, porque para a gente fazer uma cidadania, para a gente fazer a participação, na verdade, mais efetiva dentro da cidade, a gente precisa pensar na educação e a colaboração dos jovens que são o futuro da nossa Macaé. Então, bem-vindo aí a todos vocês. Obrigada pela participação. Sintam-se bem-vindos a essa Casa do Povo, a Casa do Legislativo, a casa onde estão todos os vereadores. E eu queria, Alan, pedir licença aqui à plenária, se esses jovens podem tirar foto com a gente enquanto vereador aqui na frente, e aí eu peço aí a autorização do senhor vereador aí para a presidência para ver se libera esses jovens. Obrigada. Foi aprovado o projeto de lei que inclui as marisqueiras entre as beneficiárias para um programa social já instituído. A proposta, apresentada pela vereadora Leandra Lopes e pelo presidente da Câmara, o vereador Alain Mansur, representa um avanço significativo para as pescadoras da cidade, garantindo mais direitos e benefícios a essa comunidade tradicional. Agora sim, né, gente? Agora a lei está aprovada. Fico muito feliz, Alain, de você reconhecer um grupo que traz a sua raiz. E quando você reconhece que essas pescadores, mulheres, as marisqueiras, que fizemos o primeiro projeto que saiu no Brasil, reconhecendo as marisqueiras, feliteiras, descascadeiras, que são mulheres que trabalham na cadeia da pesca, reconhecendo que vem do pescado, que vai para o prato de cada cidadão de Macaé, de tanta gente por esse Brasil, que é um projeto, inclusive, que vai entrar agora no Congresso Nacional para discussão. E eu penso que a gente está aqui para reconhecer pessoas que estão aí todos os dias com o trabalho. Então, acho que quando a gente consegue reconhecer no município de Macaé esses grupos e levando esses projetos para fora de Macaé como representatividade, é reconhecer a vocês, mulheres da pesca que estão aí, o quanto vocês são importantes, que a gente só vai fazer política pública quando a gente der voz realmente para todas as pessoas dessa cidade. Obrigada. Durante a sessão, o vereador Tico Jardim prestou esclarecimentos sobre as obras de manutenção nas vias próximas ao distrito da Bicuda, destacando melhorias no asfaltamento da região serrana de Macaé. Tenho recebido em nosso gabinete e também quando passo sempre lá na localidade das Bicudas, alguns moradores me questionando sobre a questão do restante do asfalto, que é uma demanda importante. Eu queria trazer aqui para a população que nós estamos sempre em contato, acompanhando todo esse processo junto ao secretário de Infraestrutura, Santiago. Inclusive, agora de manhã, liguei para ele e ele me retornou falando que está em parte orçamentária para que daqui uns dias, correndo tudo bem, todo o processo legal para ser publicado. Então, é uma vitória muito grande da localidade das Bicudas e são aproximadamente 10 quilômetros. Vai ter uma importância muito grande para aquela localidade, visto que são estradas de chão e a estrada, quando está bem conservada, mas quando chegar o asfalto, vai ser algo diferencial para toda aquela localidade, que vai ser Serra Escura, 2 barras e o restante chegando em Bicuda Pequena. Então, dizer a toda a população que estou fiscalizando, estou acompanhando todo o processo, e, se Deus quiser, em breve vai ser publicado e nós vamos poder acompanhar, se Deus quiser, as obras acontecendo na nossa região, que é muito importante para a nossa serra. Quero chamar a atenção do Estado, mais uma vez, em todas as minhas falas, que a estrada que liga Frade a Tapera, distrito Trajano de Moraes, a estrada está colocando em risco a vida das pessoas que passam ali, inclusive o transporte público municipal que faz o Frade a Curubichás, colocando em risco nossos moradores por algo que o Estado não tem cumprido seu papel, que são aquelas crateras que estão a cada dia crescendo mais e a gente não tem uma resposta do Estado. E a ponte também que liga ali Glicéria ao Frade, que está há mais de um ano que o Estado sequer manda os seus funcionários lá para dar uma manutenção ou terminar a obra que mal eles começaram. Então fica aqui o meu registro, e sempre em prol à nossa população, que eles tenham respeito
porque são vidas que passam ali todos os dias para o seu trabalho, seja para qual for os seus afazeres. E o Estado está tampando seus olhos para esses problemas que têm acontecido na nossa Serra Macaense. Obrigado, presidente. Daqui a pouco tem o quadro Panorama. Bruno Horta analisa os cenários da política de Macaé e os temas que ganham destaque nos bastidores. Continue com a gente, já voltamos. Macaé está sempre em movimento e boas notícias chegam todos os dias. Mas você já parou para pensar onde começam muitas das decisões que ajudam a organizar a cidade? É aqui na Câmara Municipal de Macaé que são discutidas e votadas as leis do nosso município. A Câmara Municipal é um espaço onde vereadores discutem e votam projetos que impactam diretamente a vida da cidade. Câmara Municipal de Macaé, a casa da gente de portas abertas para você. As principais articulações e assuntos que estão no centro do debate político em Macaé. Bruno Horta traz as análises e os bastidores da semana no quadro Panorama. Olá, Pege, olá, amigos. Bruno Horta aqui mais uma vez comentando sobre o que acontece de mais importante nas sessões da Câmara Municipal. E a notícia, sim, não é das que eu gostaria de dar, mas eu entendo muito a importância. Estou falando do recesso de meio de ano das sessões da Câmara Municipal. Nessa terça-feira passada, foi a última sessão do semestre. Esse intervalo ele é regimental, são 30 dias, é o mês de julho, que termina aí de uma forma muito bonita, muito importante. O retorno é com uma sessão especial, uma sessão extraordinária, uma sessão nobre. No 29 de julho, aniversário de Macaé, retornam os vereadores de forma oficial para comemorar o aniversário de Macaé e também conceder títulos de cidadania para as pessoas mais importantes, representativas para o mandato dos vereadores, para a cidade de Macaé como um todo. Mas esses 30 dias não ficam sem atividades parlamentares, muito menos sem atividades políticas. É justamente nesse momento de 30 dias que os vereadores mais atuam politicamente. É o momento deles irem para as comunidades, irem para os bairros, encontrarem suas lideranças, prestar contas, receber novas demandas, ampliar o universo político, que é a atuação dos vereadores. Sim, os vereadores fazem política e não tem nada de errado nisso. E é nesse período que fica ainda mais intensa as reuniões, as idas a comunidades que às vezes são mais distantes, a bairros mais distantes ou, principalmente, a novos bairros, conversar com novas lideranças, ampliar os grupos políticos. Então não é férias, é recesso das sessões. Inclusive, os gabinetes e a própria Câmara Municipal funcionam normalmente o seu expediente de segunda a sexta e quem quiser ser atendido pode chegar na Câmara Municipal, procurar a recepção ou agendar com os vereadores, agendar com a assessoria dos vereadores, porque os trabalhos continuam. E eu, inclusive, acho que eles trabalham muito mais no recesso do que durante as sessões. Então, tem espaço para ampliar politicamente a atuação de alguns vereadores. Quem disse isso de forma muito específica na sessão de terça-feira foi o vereador Luciano Diniz, que é vice-líder do governo e também prestou contas do trabalho do Executivo. Mas disse das frentes parlamentares que ele está trabalhando, aonde está projetando chegar, ressaltou lideranças comunitárias presentes, ressaltou reuniões que ele participou e que pretende participar nesses próximos dias. O que marca também os próximos dias que antecedem o aniversário da cidade, o consagrado 29 de julho, são inaugurações tanto do Poder Executivo Municipal e alguns até estadual. Não entrou no meu radar inaugurações estaduais. O que entrou foi críticas.
do vereador Tico Jardim sobre a falta de ação do governo estadual nas estradas estaduais que cortam a região serrana. Tico Jardim fez críticas muito contundentes a esse respeito. Mas, no que diz respeito a Macaé, alguns equipamentos públicos são inaugurados nessa semana que antecede, nessa quinzena que antecede o 29 de julho. É uma data meio que tradicional. Os projetos acontecem para serem inaugurados nessa data festiva, o que faz todo sentido. Não que não aconteçam outras inaugurações e outras aberturas de equipamentos durante o ano. Acontecem. Mas as vésperas do aniversário da cidade é sempre muito especial. A sessão vão dar um tempo, vão dar uma parada. Mas eu prometo para vocês, continuo participando aqui do Jornal 360, trazendo os fatos políticos mais importantes que envolvem os vereadores de Macaé. É isso aí, PES, é isso aí, amigos. Eu sou o Bruno Horta e a gente se vê na próxima edição. Até lá! Obrigada, Bruno. Seguimos. Como Macaé pretende investir os recursos públicos em 2027, começou a ser debatido aqui na Câmara Municipal. Em audiência pública, vereadores, representantes do Executivo e a população discutiram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as prioridades para a elaboração do orçamento do município. A Câmara Municipal de Macaé realizou uma audiência pública para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2027. O encontro teve como objetivo ampliar a participação da sociedade no planejamento fiscal do Executivo. Durante a audiência, os presentes puderam tirar dúvidas e apresentar propostas diretamente aos representantes da Prefeitura sobre o projeto de lei que estabelece a LDO, garantindo transparência e espaço para contribuições da população e dos vereadores. Então, encerro aqui a minha fala, parabenizando sua equipe técnica, né, pela transparência, parabenizando também as pessoas que interviram, e é muito bom intervir, né, a gente aqui precisa de intervenção. Então, eu tenho certeza que a gente vai deixar a cidade muito melhor do que ele entrou e do que esses mandatários aqui entraram. Porém, vereador Vicente, existem muitos problemas, né? A gente ainda tem 7 favelas, assentamentos precários para a gente urbanizar, né? A gente tem que pensar no porvir, que é o que o secretário nosso está pensando. O que vai ser de Macaé daqui a 25 anos, quando a gente não tiver mais posse para fazer prospecção? Um cenário otimista, né? Apesar de todos os pesares mundiais, nós temos aqui a convicção e a possibilidade de dizer que Macaé segue na evolução constante, mas sem perder a capacidade social de apresentar pontos, condições favoráveis à população, com programas e planejamentos voltados para a população. E isso é o que mais anima, olhar para essa audiência pública e ver a população sendo contemplada no planejamento dos próximos anos. Essa participação popular faz todo sentido, porque é o momento que a população tem de apresentar suas reivindicações, seus pontos de vista, e sem dúvida nenhuma é um momento também de unir a classe política, os representantes do governo, a Câmara Legislativa e a população. A sessão foi presidida pelo vice-presidente Luciano Diniz e contou com a participação ativa dos vereadores Vicente da Fox e Tico Jardim, reforçando o compromisso coletivo do Legislativo com o diálogo democrático. A transparência é fundamental quando você tem um orçamento de bilhões de reais. A gente sabe que essa gestão do governo do prefeito Elvis Rezende, que nós já vamos aí para faltando pouco mais de 2 anos, a gente está desfavelizando nessa gestão dele a cidade de Macaé. Está recebendo intervenções de rede de água, rede de esgoto, drenagem, calcetamento, Virgem Santa, Nova Holanda, Nova Esperança, Vale Encantado, Aterrado Imburo. Então, assim, estão várias obras em curso nesse sentido. E também tem obras de fomento, por exemplo, do ensino superior. Nós estamos construindo 2 prédios para aumentar o número de cursos superiores no município de Macaé. Nós temos investimento na área de segurança. Nós não estamos com dados bons no que diz respeito à segurança à toa. Isso é investimento do governo municipal em parceria com o governo do estado. Então, assim, isso tem que ser dado transparência. Então, hoje a gente veio
ouviu a demanda da população e a gente sai daqui atendendo uma prerrogativa da lei, que é fazer a audiência pública, mas também dando transparência ao gasto público da gestão do governo do prefeito Elbras Rezende. Fizemos aqui a apresentação, mais uma vez convidado pela Câmara Legislativa, sempre nos recebe aqui muito bem, e fizemos a apresentação dos números, dos valores, das principais ações que o município está tendenciando para o próximo orçamento, para o orçamento de 2027. Apresentamos um valor estimado nesse presente momento de 5.882 milhões para o exercício para o município de Macaé, em níveis orçamentários para 2027, e a audiência é muito boa, participação popular, diversidade de opiniões, sucesso, e cada vez mais, esperamos que cada vez mais tenhamos mais a presença da população, que venham cada vez mais participar da audiência, para que tenhamos fóruns tão qualificados como o de hoje. O Giro de Notícias começa agora. O Centro Pop de Campos reforçou as ações de atendimento à população em situação de rua neste período de inverno. As equipes realizam abordagens diariamente na região central da cidade, oferecendo acolhimento, encaminhamento para serviços de saúde e assistência social, além de vagas em abrigos. Paralelamente a esse trabalho, o município iniciou a campanha do agasalho para arrecadar roupas e também cobertores que serão destinados às pessoas em situação de rua. Mais informações no portal da Prefeitura de Campos. Já em Rio das Ostras, o município ganhou um novo espaço voltado ao atendimento da população idosa. A Casa do Idoso, no bairro Âncora, oferece serviços de saúde, assistência social, atividades culturais, esportivas e de convivência. A previsão é de cerca de 300 atendimentos por dia. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Rua das Dálias, número 73. O Jornal 360 também faz um giro pelo mundo e mostra os principais destaques dos noticiários internacionais. A multa recorde de 4,1 bilhões de euros aplicada ao Google por supostas práticas anticompetitivas relacionadas ao sistema operacional Android foi confirmada nesta quinta-feira, dia 2 de julho, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. A Comissão Europeia aplicou a multa ao gigante tecnológico norte-americano em 2018, alegando que a empresa havia abusado de sua posição dominante, nomeadamente por meio de acordos de pré-instalação com fabricantes de celulares que deram uma vantagem indevida ao seu mecanismo de busca e ao navegador Chrome. O Google recorreu, entretanto, da multa, mas o mais alto tribunal da União Europeia rejeitou o recurso nesta quinta-feira. O Tribunal de Justiça rejeita o recurso imposto pela Google e pela Alphabet contra essa decisão do Tribunal Geral, confirmando assim a multa que lhes foi aplicada conforme revista pelo Tribunal Geral, por suas práticas anticoncorrenciais relativas ao sistema operacional Android, indicou o tribunal em comunicado anunciando a decisão. Depois do intervalo, o Jornal 360 traz cultura e esporte. Você confere reflexão sobre a história política de Macaé, as dicas da agenda cultural do fim de semana e os destaques do esporte. Voltamos em instantes. A cidade muda o tempo todo, novas ideias surgem e muitas vezes é preciso criar regras para organizar a vida da população. E muitas dessas regras começam a partir de uma lei. Muitas delas começam aqui, na Câmara Municipal de Macaé. Depois que o projeto é apresentado, ele passa por análise e discussão antes de ir para a votação. E é assim que novas leis passam a fazer parte do dia a dia da cidade. A casa da gente de portas abertas para você. A história política de Macaé foi tema do evento Cinema e Poder.
O Centro Cultural do Legislativo exibiu um documentário sobre o ex-prefeito Eduardo Serrano e também promoveu um debate sobre democracia, diversidade e direitos humanos. O que aconteceu em Macaé há mais de 6 décadas ainda provoca debates nos dias de hoje. E é justamente essa a proposta do evento Cinema e Poder: transformar um capítulo da história da cidade em oportunidade para discutir memória, democracia e respeito à diversidade. É muito importante a história do Serrano, e hoje também está aqui é muito simbólico, porque Serrano sofreu um processo de impeachment em 1960. Então, 66 anos depois, essa Câmara que propiciou esse impeachment, que chamou 3 médicos da cidade para o laudarem, dizendo que por ele ser homossexual ele não tinha condições psicofísicas de exercer o seu cargo de prefeito. Essa mesma instituição, enquanto Câmara, hoje, 66 anos depois, está aqui exibindo um documentário sobre Eduardo Serrano, sobre essa história, falando a partir dessa obra também sobre diversidade, sobre direitos humanos, sobre democracia, sobretudo. Então, o que eu espero, né, com essa exibição de hoje é ser uma noite simbólica, porque representa muito diante da memória de Eduardo Serrano, que foi apagada durante muito tempo. Me chama a atenção, na época, né, quando a gente fez esse documentário em 2024, a gente começou a trabalhar em 2024, estreou em 2025, como que essa história não era conhecida por grande parte da população. E memória é poder, narrativa é o tempo inteiro também um espaço de disputa política. Então, questionar, né, quais que são os corpos que são postos nesses espaços de memória, por exemplo, quais que são os nomes, as figuras, os recortes sociais que estão nas ruas, que estão nas avenidas, que estão nos bustos, que recebem o nome das instituições, e por que o Serrano, um prefeito tão emblemático, que sofreu esse processo, né, arbitrário, por que esse nome não era conhecido, não era falado. Então, eu acho que o documentário, através do audiovisual, através do cinema, a gente conseguiu, em algum grau, materializar essa memória que Macaé ainda precisa conhecer. Por meio de imagens e depoimentos, o filme reconstrói os acontecimentos que cercaram a queda de Eduardo Serrano e apresenta diferentes interpretações sobre um episódio marcado por disputas políticas e preconceito. Então, esse evento ele teve a função não apenas de resgatar, né, uma história muito curiosa acontecida em Macaé na década de 60, que é o impeachment do prefeito Eduardo Serrano, que é um caso, né, de homofobia clássico, mas com uma interação na política. Daí o nome do evento ter sido Cinema e Poder. A gente quis debater isso através do filme e falar sobre inclusão, falar sobre diversidade de gênero, né, trazer essa temática para dentro da casa, né. A Câmara, ela é uma casa legislativa e que não pode fechar os olhos para esse debate. Então, a intenção é trazer essa reputação para cá, debater isso em alto nível, né, com os convidados, com os parceiros que estiveram conosco e, enfim, fazer dessa forma também uma celebração, né, no mês da visibilidade LGBTQIAPN+. A produção utiliza depoimentos e a narração da neta do Eduardo Serrano para reconstruir uma história que permaneceu durante décadas praticamente esquecida. O papel da Câmara é muito importante porque ele viabiliza aquilo que foi inviabilizado durante muito tempo, né? Dá voz, dá espaço, traz clareza. Enquanto família, né, principalmente, a gente vê realmente resgate de memória. A gente, durante muitos anos, ouviu essa história só enquanto família. E nunca foi uma história contada publicamente, pelo menos não enquanto, né, população. Eu tenho 30 anos e durante os meus 30 anos eu só escutei a história do meu avô pela minha família e nunca publicamente. E ele foi prefeito dessa cidade. Então, hoje o resgate é importante por isso, porque a gente vê sendo colocado para fora, né, contado para as outras pessoas, uma história que para a gente sempre foi muito importante. Após a exibição do documentário, o público participou de uma roda de conversa sobre democracia, direitos humanos e diversidade. Eduardo Serrano dá um banho nesse sentido, porque ele consegue ganhar um segmento da sociedade
que era um segmento, até então, que não tinha voz, né, que não tinha vez. Ele consegue chegar até essas pessoas. Então, Eduardo Serrano foi perseguido por conta de uma moral burguesa hipócrita. A mesma moral que hoje faz do Brasil o país que mais mata homossexuais no mundo. A gente tem que desmantelar um discurso que coloca o homossexual como um ser inferior, como um ser doentio, perverso, negativo para a sociedade. A gente precisa dialogar com as pessoas e demonstrar que a dignidade humana não passa pela orientação sexual. Esse diálogo, esse debate tem que ser um debate de toda a sociedade. Assumir isso como uma questão realmente de justiça social. O encontro reforçou a importância de conhecer a história para compreender os desafios do presente. Eu também sou macaense, então ver essa história eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca me aprofundei muito, então é importante, né, ver essa história marcante no município, que é nacionalmente relevante, né, um prefeito foi impeachmentado pela sua orientação sexual e me toca também particularmente que médicos deturparam da sua profissão para laudar ele e afastar ele. Então foi muito interessante estar ouvindo essa história e importante para mim. Enquanto médica, eu recebo às vezes alguns pais em conflito com a sexualidade dos seus filhos, então eu estou ali para explicar também para os meus colegas de trabalho e estar desmistificando que esse discurso sobre biologia é furado, que está errado até do ponto de vista biológico. Muitos dos argumentos que são usados são infundados e está na hora da gente evoluir aí enquanto sociedade. Era um homem homossexual. Então, assim, é importante dizer que, para nós, enquanto família, isso não é velado. Isso é claro e isso é motivo de orgulho. É o nosso avô, é o pai, que o meu pai e meus tios tiveram, e o grande parceiro de vida da minha avó, no sentido de dividir a criação de 3 filhos que cresceram tendo oportunidades que não teriam caso o Eduardo Serrano não decidisse, não escolhesse ser pai dessas 3 crianças. Agora vamos ver a agenda do fim de semana com nossas dicas culturais. Sexta-feira, dia 3 de julho, o Fijan SESI Macaé apresenta o espetáculo Tem Bastante Espaço Aqui, a partir das 7 da noite, com ingressos a preços acessíveis, disponível no @Simpla. Na Serra de Macaé, esse fim de semana, tem a tradicional festa de glicério, dos dias 3 a 5 de julho, com shows ao vivo, comidas típicas, atrações esportivas, culturais, cavalgada e muito mais. O local é na Praça de Glicério. Em Conceição de Macabu, também dos dias 3 a 5 de julho, de sexta a domingo, estará acontecendo o Sesc Outono 2026, com feiras de produtores locais, gastronomia típica, atrações musicais e muito mais. O evento será na Praça José Bonifácio Tassara, em Conceição de Macabu. Agora, encerrando a nossa agenda cultural, de sexta a domingo, entre os dias 3 e 5 de julho, Casimiro de Abreu apresentará o 8º Festival do Aipim, com shows ao vivo, comidas típicas, exposições de produtores locais e muito mais. O local é na Praça Feliciano Sodré. Em Macaé, o esporte tem se tornado o caminho de transformação para crianças e jovens. O projeto Esporte para Todos, desenvolvido pelo Instituto Acesso, mostra que dentro do tatame é possível sim aprender muito mais do que técnicas. É nesse espaço que nascem histórias de disciplina, respeito e superação. O projeto nasceu com a proposta de abrir portas para quem muitas vezes não tem acesso ao esporte. Em cada bairro, um polo se transforma em um espaço de convivência e aprendizado. O Instituto Acesso é quem dá vida ao projeto Esporte para Todos. A organização atua há anos em Macaé, levando esporte e cidadania para diferentes comunidades. O sentido da vida é a gente dividir
e eu divido conhecimento. Eu tenho um vasto conhecimento, divido. Não vou levar para a eternidade, então eu divido. E as pessoas têm entendido como é importante a gente compartilhar desse conhecimento. Hoje nós temos cerca de 400 crianças só nesse polo e mais umas 500 crianças espalhadas em outros polos que são ligados a gente. E a nossa ideia é o desenvolvimento social, né? E que todos possam participar, sem distinção de cor, religião, sem misturar nada. As histórias de transformação se multiplicam. Jovens que antes estavam sem perspectiva, agora enxergam no esporte uma chance de crescer pessoal e profissionalmente. A criança começa a acreditar que ela é capaz, consegue acreditar que existe um horizonte ali, né, para que ele consiga alcançar várias coisas na sua vida, na sua vida pessoal mesmo. E nós pais somos muito gratos ao tio Adão pela paciência que ele tem tanto com as crianças quanto conosco mesmo, né? Eu ontem fui uma criança, uma jovem pobre, de uma família desestruturada, e que a história se cruza com a semelhança de várias outras crianças e adolescentes do nosso país e do mundo. E através da oportunidade que Deus me deu, depois de tentativa de suicídio, de voltar à vida, eu me decidi segurar nas mãos de Deus e estudar. Eu mudei a história da minha vida pela misericórdia de Deus. Então, parabenizar o mestre Adão com esse trabalho extremamente importante, que agrega valores, que agrega as famílias, que agrega a disciplina, que dá oportunidade à nossa juventude, à nossa garotada e nossos adolescentes. Macaé entrou para a história do MMA nacional. Pela primeira vez, a cidade recebeu uma edição do Jungle Fight, um dos maiores eventos da modalidade na América Latina. Com o ginásio lotado e vitória de um atleta macaense, a competição colocou o município em destaque no cenário desportivo nacional. A gente mostra como foi. 3, 2, 1, okay. Macaé viveu uma noite histórica no último sábado, 27 de junho, ao receber pela primeira vez o Jungle Fight, considerado o maior evento de MMA da América Latina. O ginásio municipal Engenheiro Maurício Soares Bittencourt foi palco de grandes combates e recebeu atletas de diversos estados brasileiros, além de um público que lotou as arquibancadas para acompanhar de perto um dos principais espetáculos das artes marciais mistas do país. Ao todo, o evento contou com 12 lutas profissionais, reunindo atletas das categorias masculina e feminina, em disputas marcadas por técnica e estratégia e muita emoção. Na luta principal da noite, válida pelo cinturão dos pesos pesados, o campeão André Monstro confirmou o favoritismo ao derrotar o desafiante Jackson Narco, mantendo o título da categoria. Mais do que um grande espetáculo esportivo, a realização do Jungle Fight em Macaé representou um importante passo na consolidação do município como sede de competições de alcance nacional. A chegada do evento movimentou a rede hoteleira, restaurantes, o comércio e diversas segmentações da economia local, impulsionando o turismo esportivo e atraindo visitantes de diversas regiões do país. Ao sediar pela primeira vez uma etapa do Jungle Fight, Macaé amplia sua projeção no cenário esportivo nacional, fortalece seu calendário de eventos e demonstra sua capacidade de unir esporte, desenvolvimento econômico e valorização dos atletas, que fazem das competições um importante instrumento de inclusão, entretenimento e desenvolvimento para a cidade. Encerramos mais uma edição do Jornal 360. Acompanhe as notícias e debates de Macaé toda sexta-feira pelo YouTube da TV Câmara ou pelo aplicativo para celulares Android e iOS. Até mais!